Glorificado seja o nome do nosso Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero meditar aqui na palavra de Deus, enfrentando as grandes batalhas da vida. E segundo o livro de Crônicas, livro Velho Testamento, capítulo 20, versículo 3 e 4. Eu estou com a Bíblia de Estudo da Reforma, uma Bíblia muito boa. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e o versículo 4. Diz o seguinte: vamos ler a partir do versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Nós vamos meditar sobre Josafá. Falando sobre enfrentando as grandes batalhas da vida. A Bíblia nos relata a história de Josafá, que foi um descendente de Davi, que reinou em Judá. Alessandro Rodrigues Tavares, bom dia. Reinou em Judá na época em que Israel estava dividido em 2 reinos. Ainda que Josafá era uma pessoa que temia a Deus, no entanto cometeu muitos erros no seu governo, mas reconheceu que ele deveria confessar, e a partir daí Deus começa a dar grande vitória para o servo de Deus. Nós vemos aqui no versículo 5: pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E aqui nós vemos, queridos, que Josafá tinha um forte exército, um exército muito grande. Porém, ele sabia que todos os esforços dele, ou deles, seriam em vão, se não buscassem ao Senhor.
O efeito do exército invasor sobre Judá resultou em uma busca nacional por Javé, e primeiramente pelo próprio Josafá, e em seguida o povo. Tal jejum era comum nos tempos de calamidade. O pessoal se reuniam, o pessoal se reunia e buscava a presença de Deus, confessava o erro, se humilhavam com pranto, com choro, com jejum, e Deus atendia a oração. E houve um momento no reinado de Josafá que ele enfrentou uma batalha muito forte. Olhando de um lado humano, era impossível vencer. E a Bíblia nos mostra isso claramente. Que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda a Judéia. Nós vemos aí um grande passo quando nós estamos passando por conflitos, quando nós estamos enfrentando situações adversas em nossa vida. O que é que nós devemos fazer? O caminho da vitória é buscarmos ao Senhor. O caminho da vitória é nos humilharmos diante da presença de Deus. E a atitude tomada por Josafá nos traz grandes lições. Buscou ao Senhor através do jejum. O jejum era uma forma de sacrifício, era abstinência, de alimentos. Há momentos em nossas vidas que nós devemos também entrarmos na presença de Deus e nos abstermos de algumas coisas para que Deus possa nos atender, possa nos dar vitória. Nós observamos no profeta Joel, por exemplo, quando ele falava para apregoar o santo jejum, convocar o povo para a assembleia, que chorasse os sacerdotes, os ministros do altar, que se humilhassem diante da presença de Deus. Quem sabe Deus ouviria a oração, Deus atenderia a oração. E Joel, ele também naquela época, passando por uma dificuldade muito grande, e havia muitos desafios, e nós observamos que Joel também convoca o povo para um santo jejum, para uma assembleia solene, a fim de que Deus atendesse a oração, a fim de que Deus livrasse, porque a situação era uma situação de muito conflito. Ele diz: ainda agora, assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é compassivo, Ele é misericordioso. O caminho está em adentrarmos a presença de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando nós buscamos a Deus, Ele está pronto para nos abraçar. Ele está pronto para atender a nossa oração. E não somente Josafá, ele buscou a presença de Deus individualmente, mas ele convocou o povo para que buscassem a presença de Deus. Ele reuniu outras pessoas. Há momentos em nossa vida, em nossas vidas, que nós precisamos convocar alguém para nos ajudar. Precisamos de pessoas. Joel Tavares, ou seja, José Tavares, bom dia. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos de alguém que possa nos ajudar em oração, que possa carregar conosco a batalha. E existem pessoas, sim,
que fazem campanhas de orações, que passam períodos de orações junto conosco. Eu já tive muitas pessoas que me ajudaram assim em situações difíceis. E é uma grande lição. O objetivo é nós buscarmos a presença do Deus Todo-Poderoso. E através dessa consagração, através dessa oração, através dessa unidade, dessa unificação, o povo unido, Deus atende a oração. Em todos esses passos também houve o quê? Houve uma confissão da incapacidade. Josafá reconheceu que ele não era autossuficiente. Nós precisamos entender que a nossa força vem de Deus, que tudo que nós temos vem de Deus. Nada vencemos se Deus não estiver conosco. As coisas, os milagres, as revelações, as profecias, se Deus não estiver conosco, em vão será o nosso trabalho, o nosso esforço. E nós vemos que Josafá, ele fez uma confissão: Senhor, nós não temos capacidade, mas contigo está o poder, contigo está a glória, está a majestade. É necessário, queridos, nós entrarmos na presença de Deus e confessarmos: Senhor, não tenho condições. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não entendo, mas Tu entendes. E assim nós vamos reconhecendo a soberania de Deus. Porque Deus, Ele é soberano. E Josafá confia, entrega-se completamente ao Senhor. Quando nós confiamos, quando nós nos entregamos ao Deus Todo-Poderoso, nós vamos adentrando a presença de Deus. E Josafá, ele teve essas reações. Orar, buscar a Deus. Josafá temeu, buscou ao Senhor, pedindo-lhe ajuda, pedindo socorro. A oração, o jejum, são duas armas poderosas para que nós possamos vencer as nossas batalhas. Para que nós possamos... Caio Ferreira, bom dia! Oração e jejum são armas poderosíssimas para que nós possamos vencer as nossas guerras, para que nós possamos vencer as nossas batalhas. E nós vemos aí o Senhor... ele escolheu para usar um levita, um dos cantores do templo, que era Jaziel, cujo nome significa Deus vigia sobre mim. Este levita era inspirado pelo Espírito Santo e ele profetizou palavras de consolação divina, demonstrando o poder daquilo que Deus falou, daquilo que Deus mostrou. Primeiramente, Deus tirou o temor do coração de Josafá, mostrando a ele que a peleja é do Senhor, que a peleja é de Deus, que a peleja pertence ao Senhor, que Deus é Deus de guerra, Deus da guerra, mas que Ele faz cessar as guerras, que Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E no versículo 15 nós observamos, de 2 Crônicas capítulo 20, quando diz o seguinte, deixa eu encontrar aqui a letra muito pequena: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. As nossas pelejas pertencem ao Senhor. Aí nós vemos que depois o Senhor,
ele vai dando estratégias maravilhosas, demonstrando o seu poder, a sua soberania, a sua graça. Ele sabia onde o inimigo se encontrava, sabia o que estava fazendo, mas que havia grandes vitórias, sem haver luta corporal. O Senhor era com eles. Josafá, ele confiou no Senhor, ele teve uma vitória prometida. Nós lemos aqui em Crônicas, capítulo 20, e o versículo 18, quando diz o seguinte: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. Vejam, não somente Josafá, mas todos reconheceram a soberania de Deus. E aí nós vemos Josafá, ele alcança essa vitória muito grande. Ele exortou o povo a acreditar, a crer, a ter segurança, a confiar nos profetas do Senhor. Crede nos profetas e prosperareis. É muito importante quando nós cremos no profeta de Deus. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem ele, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É muito importante nós acreditarmos nas profecias do Senhor. Josafá, ele exortou o povo a acreditar naquilo que Deus havia falado. O poder da verdadeira profecia foi tão grande que Josafá, ele ordenou aos cantores para saírem marchando à frente do exército, louvando e glorificando o Senhor. Há momentos em nossa vida que nós temos que louvar, que nós temos que acreditar, que nós temos que esquecer que a batalha está travada e começar a adorar. A adoração, ela entra nos âmbitos celestiais. E Deus, ele move-se do seu trono para receber a adoração de um verdadeiro adorador. E qual foi a reação do rei Josafá? A reação do rei Josafá, de início, foi na realidade ter medo. Ontem a missionária Thaís pregou sobre esse item, sobre o medo, que o medo ele nos deixa sem compreendermos o que Deus quer fazer conosco. O medo ele tapa a nossa visão espiritual, ele cega a nossa visão espiritual. Mas a atitude de Josafá foi na realidade de buscar a presença de Deus, de reunir o povo, de confessar, de obedecer à voz do Espírito Santo. Nós necessitamos de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele falando conosco de uma forma muito especial, nos mostrando algo assim muito especial, nos mostrando algo muito lindo, algo muito maravilhoso. E uma outra arma poderosíssima é o louvor. Aconselhou todo o povo e ordenou aos cantores para que, vestidos de ornamentos sagrados, eles saíssem marchando à frente do exército, louvando e dizendo: graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos de compreender que o louvor é outra arma poderosíssima. Veja, oração, jejum e o louvor. Quando nós louvamos, o nosso coração, ele vai se esvaziando do nosso eu. Nós vamos sentindo a presença de Deus. E Deus, ele vai recebendo o louvor do seu povo. À medida que os cantores, eles começaram a cantar,
algo maravilhoso aconteceu com os inimigos. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. O segredo da nossa vitória em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, é louvar a Deus. Esses dias, faz uns 5 dias mais ou menos, que eu senti tanto a presença de Deus. Eu chorava aqui, falava em línguas estranhas, louvando, glorificando a Deus. Eu pensava, Senhor, o que poderá estar acontecendo? Evidentemente no mundo espiritual, muitas lutas, muitas batalhas, e Deus me impulsionava a louvar o seu santo nome, a glorificar o nome do Senhor. Através do louvor de uma vida, Deus, ele vai alcançando as pessoas. Deus, ele vai nos alcançando, porque este mundo, ele não tem nada a oferecer. Mas Deus, ele tem algo muito mais daquilo que nós pedimos, imaginamos ou pensamos. A minha filha está grávida e Deus fez um grande milagre na vida da minha filha. O médico disse que ela não poderia engravidar e teve uma primeira gestação, que foi uma gestação anembrionária. O feto não evoluiu e ela ficou muito triste. Mas eu disse, olha, o Deus a quem você serve é o Deus de teu pai, é o Deus de tua mãe, e tua mãe era estéril, e você é um milagre de Deus. Após 13 anos, Deus havia falado com minha esposa várias vezes, em vários momentos. Sempre falava que estava curando a minha esposa de inflamação no útero, e o resultado foi a gestação da Wiangeriano Sueldman, que hoje está grávida também. E ela disse, pai, Deus tem providenciado tudo. Eu disse, olha, eu falei para você que Deus ia providenciar, porque Deus é Deus de providências. Aí eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Isso é muito importante quando nós enfrentamos as batalhas da nossa vida. Nós vamos exaltando a Deus, nós vamos glorificando o nome de Deus dos exércitos, e Deus vai recebendo o nosso louvor, Deus vai recebendo a nossa adoração. Como eu falei no início, Josafá foi um rei de Judá, e ele sucedeu o seu pai Asa. O reinado de Josafá está registrado nos livros de 1 Reis, capítulo 22, versículos 42 ao versículo 50. Segundo Crônicas 17 a 21. E Josafá, ele teve essa experiência com o Senhor nosso Deus. E os principais personagens bíblicos chamados de Josafá são um cronista que viveu durante os reinados de Davi e Salomão, um sacerdote que foi designado para tocar a trombeta diante da Arca da Aliança, quando essa foi levada para a cidade de Davi, um dos 12 oficiais de Salomão citados no livro, e o pai de Josafá, o rei de Israel. E Josafá, ele reinou aproximadamente entre 872 a 848 antes de Cristo. Josafá significa Jeová tem julgado. E ele justamente aconteceu isso quando ele tinha 35 anos. Josafá se tornou um corregente com seu pai, Asa, até o ano 870. O rei Josafá reinou por 25 anos. Ele, no começo do reinado dele, ele se concentrou nas questões referentes à segurança do seu reino,
contra possíveis ataques externos, principalmente o Reino do Norte, que era Israel. E aí nós observamos essa grande conquista de Josafá. Ele foi vitorioso. A vitória do rei Josafá sobre Moabe e Amon foi algo muito, muito especial. Quando ele proclamou esse jejum, ele reuniu todo o povo, como nós já falamos no início. E, queridos, o reino de Josafá, ele pode ser considerado como tendo sido um período de grande prosperidade. E a Bíblia nos diz que ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele. Ele fez aquilo que Deus havia falado, ele foi fiel ao Senhor. Essas táticas que nós já falamos aí foram táticas maravilhosas, e nós estamos praticamente para encerrar essa pregação. Mas eu quero falar para você que nós devemos buscar a Deus a cada instante. Quando nós enfrentamos as batalhas da vida, nós a enfrentamos buscando a Deus, buscando a orientação do Senhor, buscando a presença do Senhor, louvando ao Senhor. E o louvor, ele não é simplesmente uma arma de guerra, mas é um brado de triunfo, é um brado de vitória, é um brado de proclamação. O louvor expressa a nossa gratidão, expressa a nossa alegria. E eu louvo a Deus nesta manhã, 28 de fevereiro de 22, quando posso estar pregando, mostrando esta palavra de Deus com uma alegria muito grande. A palavra do Senhor diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Gente, nós precisamos entender que Deus, ele tem algo maravilhoso, algo muito especial, e que nós podemos vencer as grandes batalhas da vida, confiando em Deus, não temendo a nada. Josafá inspirou-se em Davi, e nós observamos isso na palavra de Deus, que Josafá andou nos caminhos de seu pai, andou na presença de Deus. Que nós possamos andar na presença do Senhor, que o nosso coração possa estar nas mãos de Deus. Como ribeiros de águas, assim o coração do rei nas mãos do Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 1. E segundo Crônicas 17:5 diz: e o Senhor confirmou o seu reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Deus, ele vai fazer o que conosco? Ele vai nos honrar, ele vai nos ensinar. Quando nós andamos no caminho do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos usufruir da bondade de Deus, da vitória de Deus, daquilo que Deus tem para conosco. Podemos enfrentar toda e qualquer situação, toda e qualquer adversidade. Que você possa nesta manhã aprender com Josafá. Josafá se prostrou com o rosto em terra, convocando o povo à adoração, convocando o povo ao jejum, convocando o povo à batalha. Você já se viu cercado por inimigos? Você já se viu em uma situação assim semelhante? Qual foi a sua atitude? O reinado de Josafá já havia sido estabelecido e reconhecido pelo povo. O Senhor já havia confirmado o reinado do servo do Senhor.
que nós possamos compreender que quando acontece algo nessa situação, nós temos que correr à presença de Deus. Temos atitudes de louvarmos a sua presença. Seja qual for a sua situação, seja qual for a sua dificuldade, que você possa louvar, engrandecer o nome do Senhor, buscando a presença de Deus, acreditando que Deus ele é conosco e que a peleja não é nossa, mas a peleja pertence ao Senhor. A peleja pertence ao Senhor nosso Deus, e vamos louvando. Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa. Lindo, né? Maravilhoso, especial, grandioso. Quantas pelejas! Enfrentando as grandes batalhas da vida, vamos acreditar que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. A nossa capacidade não vem de nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quanto maior o inimigo, maior será o livramento. Elzio, Chico. Quanto maior o inimigo, maior será o livramento. Uma grande multidão se aproximava. A missão era destruir, era saquear, acabar com o reinado daquele que, mesmo não sendo perfeito, havia mostrado coisas maravilhosas em seu reinado. Mas nós podemos ter a segurança, a certeza de que Deus está conosco. Não fique prostrado, levante-se, busque a presença de Deus, porque Josafá pôs-se em pé. Põe-te em pé e eu falarei contigo. E quando a nossa fé, querido, se transforma em um combustível dentro de nós, o Espírito Santo ele começa a aparecer em nossas fraquezas, a estender o seu abrigo, porque segundo Crônicas 20:14 diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, segundo a palavra do profeta. E a resposta de Deus foi: não temais. A resposta de Deus para nós nesta manhã é: não temas, não te preocupes, não tenhas medo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. Um grande abraço do pastor Nelson Andrade.